esse distrato ele fosse válido, esse distrato ele não revoga expressamente a multa contratual por desistência. E nesse aspecto, nós pedimos que haja o quê? A cobrança dessa multa contratual em caso de desistência em face dos apelados. Então, nesse sentido, o apelante, o senhor Marcelo, ele roga para que haja o provimento e aplicação dessa multa por rescisão por desistência, constante no contrato principal. E é nesse sentido em que nós comparecemos a essa tribuna para que seja reiterado essa cobrança, até porque os próprios apelados tiveram benefício, principalmente com o estabelecimento desse contrato. Afinal de contas, eles tiveram seus nomes tiradas as restrições que haviam à época dessa celebração, com o objetivo do próprio apelante, do construtor, de incentivar a realização e a concretização desse contrato. Então, diante desse aspecto, nós rogamos a essa tribuna e a essa Câmara para que haja provimento que seja deferido a cobrança dessa multa contratual. É o que se requer, excelência. Obrigada, doutor. Eu estou desprovendo o apelo, eminentes pares. Estou mantendo a bem lançada sentença de primeiro grau. Aqui, o apelante, ele é réu na ação de cobrança ajuizada por um casal, o seu José e a dona Vera, porque o seu José e a dona Vera compraram a casa do apelante e mais 2 casais compraram outra casa. Mas um casal comprou uma outra casa. Só que esse segundo casal, e firmaram um compromisso de compra e venda, um compromisso apenas. E esse segundo casal resolveu desistir, não querer mais prosseguir com a negociação, não queria mais a casa. E assim eles firmaram um distrato e eles saíram fora, esse segundo casal, e ficou só o primeiro casal. E o primeiro casal, quando saiu o financiamento, e o apelante assinou o distrato, tudo direitinho, concordou, foi um distrato amigável, e não tem que se colher a assinatura da esposa, porque não se trata de alienação, nem de venda de imóvel, mas tão somente uma obrigação do compromisso de compra e venda. Cito inúmeros julgados do STJ e do nosso tribunal, todos nesse sentido, que o compromisso de compra e venda não é configura transmissão da propriedade, né? E, posteriormente, quando saiu o financiamento da Caixa Econômica Federal para esse casal que comprou, que continuou até o final, ele saiu um financiamento a maior, porque veio o fundo de garantia junto também, liberaram o fundo de garantia. Então, eles tentaram de todas as vias receber esses 29 mil que foi pago a maior para o ora apelante. E aí o ora apelante disse que não devolvo o dinheiro, não, só se vocês comprarem outra casa. Se a gente fizer negócio, comprar outra casa, eu dou um abatimento nesse valor. E aí eles não tiveram outra saída senão ingressar com ação ordinária de cobrança. E o juiz de primeiro grau julgou procedente, até porque não tem como eles agora alegam que esses 29 mil seria de uma possível multa de rescisão contratual. Ora, como que ele vai cobrar multa da rescisão lá do primeiro casal, do segundo casal? Ele vai cobrar do primeiro casal, do que continuou. Ele quer tomar o dinheiro, esse casal que comprou a casa, que foi até o final, ele quer cobrar desse casal a multa contratual do outro casal que desistiu. Que absurdo! Ele quer ficar com o dinheiro, com esses 29 mil, alegando multa, sendo que ele assinou o distrato, sem acrescentar que dando total e geral quitação para o segundo casal. Então, é um maior absurdo isso aqui, é uma litigância mesmo temerária. E, então, eminentes pares, eu estou desprovendo o apelo, mantendo a bem lançada sentença de primeiro grau, é assim que eu voto. Como votam o eminente doutor Átila? Vossa Excelências inteiras, senhora presidente. Como vota a eminente desembargadora Beatriz? Eu também acompanho, recebi cópia da ementa e dá muito bem para ter uma ideia de como foi julgado, o que aconteceu aqui, eu acompanho. Pois não. Proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida, a unanimidade de votos, nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor. O número 9 é da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Escher.
Apelação civil 528.6936.42, apelante Walterson Caldeira Alves, advogado doutor Humberto Teles, primeiro apelado Banco Intermédio, advogado doutor Tiago Costa e Silva, segundo apelado Altieve Oliveira Almeida, advogado doutor Luiz Antônio Lorena. Ambas, o doutor Tiago está online conosco, doutor Tiago? Excelência, Silva. eu substituirei o doutor Tiago. Eu me chamo Nayara. A senhora tem procuração nos autos? Tem um subestabelecimento para poder realizar Doutora a sustentação. Sueli, confere aí, por gentileza. E o doutor Luiz Antônio está online conosco? Está, né, doutor Luiz Antônio? A pedido de sustentação oral, desembargador Escher, por parte dos apelados. Então, se tiver desprovendo a apelação... Você quer a menina? Rosana. A senhora que representa. Desembargador Escher? Pois não. Parece que estava A sustentação oral é pedida pelos apelados. Perfeito. Eu adianto o voto, senhor presidente, que eu estou desprovendo o apelo. Então, vai ao encontro do interesse aí dos apelados, né? Pois não. Consta da ata a presença dos advogados, doutora Sueli. Tem a palavra, eminente relator? Pois não, senhor presidente. No caso aqui, trata-se de uma apelação numa ação anulatória de leilão. É alegado preço vil e outros defeitos na arrematação do imóvel. Ao fazer a apelação, a parte, além de pedir anulação, ela alega também que haveria a impenhorabilidade do imóvel objeto da demanda por se tratar de bem de família. Contudo, essa questão não foi agitada perante o juiz de primeiro grau, não podendo, então, ser analisada agora nesta oportunidade sob pena de supressão de instância. Então, nessa extensão, não estou conhecendo do apelo. E com relação à questão do nulidade por preço vil, eu estou observando aqui, senhor presidente, que ele alega que haveria uma enorme discrepância em relação aos valores apresentados nos leilões extrajudiciais, que teria prejudicado substancialmente o apelante economicamente. Contudo, eu observo aqui que, conquanto a parte interessada possa questionar a validade da arrematação em ação autônoma, mesmo após transcurso o prazo de 10 dias previsto no artigo 903, parágrafo 2º, fazendo com fundamento no vício do preço vil, parágrafo 1º do inciso 1 do mesmo artigo, parece-me pretender também discutir o valor considerado na avaliação implementada em 2016, o qual deve ser considerado para fim de averiguação de se tratar ou não de preço vil. Isso porque a análise acerca da ocorrência de arrematação com preço vil, a ensejar a eventual invalidade do leilão, deve ser feita com base no valor da referida avaliação e não no valor de mercado do imóvel, pois o extenso lapso temporal verificado entre a avaliação e os leilões extrajudiciais atribui-se, em parte, ao ora apelante, não podendo agora alegar decurso do tempo em proveito próprio, consoante cita aqui um julgado nesse sentido da relatoria do desembargador Sérgio Mendonça de Araújo, datado de 16 de agosto de 2021. E conclui, senhor presidente, que, no caso, uma vez que não houve fixação de preço mínimo no edital, e conforme o próprio apelante diz na sua peça inicial, o imóvel objeto da demanda foi avaliado pela municipalidade em R$ 467.003,16 e arrematado por R$ 289 mil. Assim sendo, não há como acolher a alegação de que houve arrematação por preço vil, uma vez que o imóvel da arrematação não é inferior a 50% do valor da avaliação. Nesse sentido, cito diversos julgados aqui do Superior Tribunal de Justiça e também aqui do Tribunal Goiano.
E concluo, senhor presidente, que não merece, então, acolhida a pretensão do recorrente e, por isso, eu estou concluindo em conhecer em parte do apelo, porque na parte com relação à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, a questão não foi conhecida. E nego provimento com relação à parte conhecida. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Pois não. Eu acompanho Vossa Excelência as inteiras. Como vota o doutor Átila? Também, senhora presidente, com a luz relator. Proclamo o resultado, a apelação civil conhecida em parte, e nessa parte desprovida, a unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Muito obrigada, doutores. O número 10 é da relatoria Obrigada, de doutor excelência. Altamiro. Bons trabalhos. É a apelação civil 555.35.606.20, apelante LG Eletrônicas do Brasil, advogado Dr. Marcelo Moreira Pessoa, apelado Thaís Natália da Silva Santos, advogado Dr. David Amaral. O advogado, quem pede a sustentação oral é o apelado, doutor Altamiro. Há necessidade de ouvir o apelado ou Vossa Excelência está desprovendo o apelo? Se estiver desprovendo, não há necessidade. Está sem som, doutor Altamiro? Está sem som. Não, senhora presidente, eu dispenso a fala do doutor, porque eu estou mantendo a sentença. Antes, porém, eu queria só fazer duas observações para que constasse em ata. Eu queria que todos os julgamentos meus constassem que eu adoto o relatório do juiz que me antecedeu, que é o doutor Reinaldo, ou outros juízes, até para evitar eventual nulidade nos julgamentos. Doutora Sueli, ele teria que fazer isso nos próprios autos, não? Doutora Sueli está sem som, porque se for constar da ata, vai ter que juntar a ata em todos os processos, descobrir quais são. Doutora Sueli está sem som. Desembargadora, é melhor colocar no início do voto, né? Adota o relatório de cada voto. Basta isso. Basta isso, coloca no início do voto, doutor Altamiro. Perfeito, perfeito. Viu? Porque Como senão não tem como a gente descobrir quais são esses processos, né, digitais para juntar a cópia da ata. Então, no início do voto, Vossa Excelência já começa falando, adota o relatório de folha tal, de evento tal. Perfeito. Tem a palavra. Em relação também, eu não sei se constou retirada de pauta, mas os dois processos que eu me referi antes, na realidade, eu quero adiá-los, né? Porque há uma diferença entre retirar de pauta. Adiamento. O doutor Diogo Crossara vai sustentar no 23. Perfeito. Adiamento. Eu gostaria, antes, como é o meu primeiro voto, de cumprimentar a Vossa Excelência e também os desembargadores Carlos Escher, a desembargadora Nelma, também os colegas, doutor José Ricardo e doutor Átila, que são do meu concurso. Para mim é uma honra estar estreando aqui nessa Câmara. Trata-se de um telefone que explodiu e houve uma indenização de R$5.000, eu estou mantendo a sentença. Há um pedido aqui de prova pericial, mas na realidade não há nenhum pedido, né? Ele deixa entender a LG Eletrônica